Boa noite, irmãos. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês sobre esse tema, da depressão, sobre esse transtorno mental aí que eu vou estar compartilhando com vocês agora nessa noite. Então, como foi apresentado, sou psicólogo, atendo aqui na Policlínica. E, além de falar da depressão, vou estar falando também dos fatores que desencadeiam a depressão. A depressão ela não surge do nada, mas é um transtorno multicausal, tem vários fatores que a desencadeiam. Então, vou estar discorrendo com vocês sobre esse tema. Ela é considerada uma enfermidade que acomete 1/4 da população mundial, em algum momento da vida dos indivíduos, sendo um grande problema psiquiátrico e de saúde pública em nossa época. É um grande mal mundial, que acomete muita gente. Uma média de 1/4, estima-se, da população é acometida por esse mal, por essa enfermidade, que é um transtorno da mente. Estima-se que é a segunda maior doença incapacitante. Então, ela torna o indivíduo incapaz de exercer as suas atividades profissionais, laborais, acadêmicas. Então, tem essa estimativa. Ela afeta a saúde mental, também tem uma alta morbidade. Pessoas que estão doentes, idosos, pode levar até a morte, devido ao estado de depressão. Um doente, uma pessoa que tem uma doença crônica, uma pessoa que é idosa, devido ao estado de depressão, ela pode até morrer, diminui a resistência imunológica dela, levando à morte. É um fator de risco para doenças físicas e abuso de substâncias. Então, ela está ligada também a esse aspecto das doenças e uso de drogas. Ela prejudica o funcionamento psicossocial, ela traz um grande malefício para as relações daquele indivíduo, para aquele grupo social. Todos são afetados pela depressão, o indivíduo, o casamento dele, a família, as pessoas que o cercam, todos são afetados por esse mal, quando ele está presente nesse grupo social. Afeta o interesse, a pessoa perde o interesse, perde o prazer nas atividades cotidianas. Eu vou estar, nos próximos slides, discorrendo mais sobre essa perda do prazer, dos interesses na vida. É a principal causa de anos vividos com incapacidade de sofrimento emocional e queda na qualidade de vida. O indivíduo, a pessoa que é deprimida, ela não tem qualidade na vida. Ela passa anos sofrendo, tendo uma vida muito prejudicada por esse transtorno. A depressão é um transtorno que a perturbação fundamental é a alteração do humor ou afeto. É um transtorno do humor. O humor ele tem os seus extremos, a depressão e a euforia. A depressão é um humor rebaixado, é um humor deprimido. A euforia é um humor exaltado. Nos transtornos de humor, além da depressão, tem também um transtorno que nós ouvimos falar muito, que é o transtorno afetivo bipolar, a TAB.
no qual o indivíduo ele tem a depressão, mas também tem a euforia. Esse é um outro tipo de transtorno de humor. Então, o humor ele tem os seus picos, ou para baixo ou para cima. Né? Para baixo é a depressão, para cima a euforia. Vou estar falando com vocês hoje especificamente do transtorno do humor deprimido, da depressão. Mas tem também esse outro tipo de transtorno, que é o transtorno afetivo bipolar, no qual há a euforia. Então, são dois extremos perigosos. Os dois são ruins. A depressão é péssima, a euforia também é bastante perigosa. Para os meus pacientes que eu atendo, que tem algum problema com a euforia, eu sempre falo, né? A euforia não é boa. A euforia ela não faz bem. Então, é necessário ter esse monitoramento da euforia, como também do estado de humor deprimido. Alguns sinais e sintomas da depressão é humor deprimido, então é um humor rebaixado. Esse humor deprimido ele gera perda de interesse, perda de prazer. Então a pessoa deprimida ela não tem dificuldade de experienciar o prazer. Tem poucos interesses. Conforme os graus da depressão, diminui-se mais o interesse. Nós iremos ver mais adiante, em outro slide, os níveis de depressão. Ela tem diferentes níveis. E quanto mais o humor está deprimido, menos interesse essa pessoa tem pela vida, pelos relacionamentos, pelo tempo em família, pelos estudos, pelo trabalho. A pessoa vai perdendo o sentido da sua vida. A pessoa que tem depressão, outro sintoma, é a energia reduzida. A pessoa tem menos energia, se sente mais fadigada e diminui a sua atividade. Seja laboral, seja acadêmica, seja social. Então, ela tem um cansaço marcante, mesmo com esforços leves. Com pequenos esforços, a pessoa se sente cansada. O deprimido, com pouco trabalho, pouca atividade, ele se sente cansado. Existe um nível da depressão, que é a depressão grave, que é uma depressão mais profunda, que a pessoa se sente cansada com pequenas atividades domésticas. A pessoa passa, inclusive, a viver deitada, viver numa cama. Diminui a concentração, a atenção, ocorre esse déficit na concentração e na atenção da pessoa depressiva. A pessoa ela fica absorta ali dentro dela, ela fica ali muito interiorizada nos seus problemas, nas suas angústias, nos seus medos. Autoestima e autoconfiança bastante reduzidas, devido à pessoa não estar desempenhando bem, por causa da depressão, as suas funções profissionais, acadêmicas, sociais, familiares, a autoestima reduz. Há um rebaixamento dessa autoestima. Nossa autoestima está muito ligada às nossas responsabilidades, às nossas funções. A pessoa deprimida, ela fica nesse círculo de não desempenhar bem suas responsabilidades sociais, e isso aí dispara também o rebaixamento da sua autoestima, a perda da sua autoconfiança. É uma prisão, a pessoa vai ficando presa, manietada nesse humor deprimido.
É um círculo vicioso que se adentra. Sente bastante culpa, se sente inútil. É uma culpa doentia, é uma culpa patológica. A culpa é importante. Nós que somos cristãos, né, nós temos a nossa forma de lidar com a culpa. Através das Escrituras, ali nos passa como manejar a culpa. Porém, a nossa culpa é uma culpa saudável, que nos leva à mudança de comportamento, mudança de atitudes. Agora, a culpa da depressão é uma culpa doentia, na qual a pessoa fica presa em situações, às vezes, ilusórias. Culpas que, às vezes, a pessoa nem tem. Ela fica presa naquilo. Ela cria essas culpas, sentimento de culpa, de ser inútil. Tem visões desoladas e pessimistas do futuro. Perde o sentido da vida, perde a perspectiva da vida. Pensamentos pessimistas, a pessoa fica muito negativista, muito presa a pensamentos negativos, é uma mente muito negativista. Ideias ou atos autolesivos ou suicidas. A pessoa se automutila. A pessoa ela tem muita dor emocional, muita angústia. Ela não consegue falar dessa angústia. E a forma dela jogar para fora essa angústia, jogar para fora essa dor é se autolesando, se ferindo, se escoriando com cortes, de diversas formas. É a automutilação. E ideias suicidas. A ideação suicida. Aí alguns, infelizmente, cometem o suicídio e acabam conseguindo dar cabo da própria vida. É uma característica da depressão. É o querer fugir do seu sofrimento, o querer fugir da sua angústia. Viemos de um mês de campanha de prevenção ao suicídio. E muitas pessoas que tentam suicídio, que se suicidam, elas são pessoas que têm a depressão, têm um transtorno da depressão. Elas não querem morrer, elas não querem dar cabo da sua própria vida, elas querem dar cabo dessa angústia, querem dar cabo desse sofrimento. E acabam dessa forma, tentando dar cabo desse sofrimento, que é o suicídio. Já a automutilação ela não é uma intenção de dar cabo da própria vida. A automutilação ela é uma forma de aliviar a angústia, aliviar a dor, o sofrimento, pôr para fora no seu corpo essa dor, esse sofrimento. E sentindo a dor no corpo, a pessoa sente um alívio daquele sofrimento que ela está tendo, daquela angústia, naquele momento. A pessoa depressiva tem sono perturbado, pesadelos, tem insônia, de noite fica com perda de sono, de dia tem sono, acaba trocando a noite pelo dia, dormindo de dia, ficando acordado à noite. Tem um sono bastante perturbado, com sonhos ruins. O apetite é diminuído, a pessoa perde a fome. Agora, a classificação da depressão por intensidade. Então, ela tem a classificação de leve, moderada e grave. Essas são as
3 classificações da depressão. Na depressão leve, aqueles sintomas que eu falei para vocês, eles não estão muito intensos. A pessoa tem alguns daqueles sintomas, porém sem muita intensidade. A pessoa ela sente angústia pelos sintomas, tem alguma dificuldade em continuar com o trabalho do dia a dia e atividades sociais, mas ela não para as suas funções completamente. A pessoa que tem uma depressão leve, geralmente é mais no final de semana, no seu horário livre, ela se isola, fica em casa, fica no seu quarto, evita, a pessoa depressiva, ela evita bastante contatos sociais, evita bastante relacionamentos, tem um comportamento de isolamento. E na depressão leve, ela tem esse isolamento, porém, ela não falta no trabalho, ela não falta nos seus estudos, ela ainda consegue exercer algumas funções sociais. Porém, no seu horário livre, ela fica em casa, fica reclusa. Porém, se não for tratada essa depressão leve, tem uma grande possibilidade de se tornar uma depressão moderada, onde vários daqueles sintomas, quando se fala aqui dos sintomas da depressão, é aqueles sintomas que eu alistei ali. Vários desses sintomas, eles se tornam mais marcantes. A pessoa tem dificuldade de continuar com as atividades sociais, laborais ou domésticas. A pessoa trabalha, a pessoa vai à escola, à faculdade, exerce as suas funções domésticas, porém com dificuldade. A pessoa com mais dificuldade ela exerce as suas funções. Pode acontecer dela faltar ao trabalho, pode acontecer dela faltar à escola, à faculdade, pode acontecer dela não exercer as funções de casa, deixar a cozinha virada, a casa sem limpar. E no episódio ali, na depressão grave, o indivíduo ele se isola. É muito improvável que ele seja capaz de continuar com as suas atividades sociais, laborativas ou domésticas, exceto com uma extensão muito limitada. Então, com muita dificuldade, ele vai conseguir exercer, provavelmente, alguma atividade doméstica. A pessoa que está numa depressão grave, ela não consegue trabalhar. Ela não consegue estar no ambiente laboral, não consegue estar debaixo de uma pressão do ambiente de trabalho. Não consegue estar debaixo daquela pressão. Com muita dificuldade, ela vai conseguir exercer alguma função em casa. Com bastante dificuldade. A pessoa que está em episódio ali, está numa depressão grave, ela quer ficar deitada, muitas vezes não quer comer, quer ficar no quarto isolada, ela se isola mesmo. E aí é bastante preocupante quando chega nesse ponto. Então, a depressão ela tem esses três estágios e o pior deles é a grave, que a pessoa vai aprofundando mesmo no seu humor deprimido, vai afundando mesmo. Como eu falei no início, a depressão ela é um transtorno multicausal, tem muitas causas, muitos fatores que originam a depressão, que desencadeiam esse transtorno. A depressão ela não vem do nada, não surge do nada, alguma coisa dispara ela, alguma coisa desencadeia ela na pessoa.
Então, são várias causas e ela advém da inabilidade da pessoa lidar, manejar com essas causas, como a doença crônica. Então, muitos doentes crônicos desencadeiam a depressão, devido à incapacitação que a doença gera, devido à dor que a doença gera. Então, muitos doentes crônicos têm a depressão. A dor crônica, que advém das doenças, sejam doenças físicas, doenças neurológicas. O indivíduo que tem dor crônica, o indivíduo que tem muita dor, ele também tem uma grande possibilidade de desencadear a depressão. A depressão como uma comorbidade de outros transtornos ou vice-versa. O que seria a comorbidade? A comorbidade é um transtorno associado. No caso, como comorbidade de outros transtornos. Por exemplo, o transtorno de ansiedade. Então, tem indivíduos que têm um transtorno de ansiedade e tem como comorbidade a depressão. Tem indivíduos que têm a esquizofrenia e têm como comorbidade a depressão. Tem indivíduos que têm o transtorno por uso de substâncias, que é o dependente químico, e tem como comorbidade a depressão. Ou vice-versa. O indivíduo tem depressão e tem como comorbidade um transtorno de ansiedade. Então, é a depressão associada a outros transtornos. É ela e mais outros transtornos juntos. Então, muitas pessoas que têm transtornos mentais têm mais de um transtorno mental. Tem as comorbidades. E a depressão, geralmente, é uma comorbidade. É um transtorno associado ou outros transtornos estão associados à depressão. Então, na comorbidade, a comorbidade é um transtorno secundário. Então, tem o transtorno primário, depressão, transtorno por uso de substâncias, transtorno de ansiedade, é o transtorno primário, é o principal. E aí tem as comorbidades, que pode ser a depressão ou vice-versa, quando a depressão é o transtorno principal. Abusos sofridos, negligências sofridas que não foram elaborados, não foram tratados, seja abuso sexual, abuso físico que não foi tratado, não foi elaborado, a pessoa guardou aquele abuso que ela sofreu, guardou em silêncio aquelas experiências, ficou guardando para si, aquilo ali também desencadeia também a depressão. Negligência, abandono sofrido na infância, a pessoa vai guardando aquelas vivências, ela não trata, não elabora, surge a depressão também. O desemprego, pessoas que estão desempregadas, muitas desenvolvem também a depressão. Estresse e dificuldades de adaptação no ambiente laboral. Pessoas que têm dificuldade de se adaptar a pressões do seu ambiente de trabalho. Pode aquele ambiente desencadear a depressão naquela pessoa. Essa dificuldade, inclusive, é uma das principais causas de afastamento do mercado de trabalho, do ambiente laboral, a depressão, o transtorno depressivo. Muitas pessoas são afastadas por causa da depressão. Não conseguem desempenhar as suas funções laborais devido a esse transtorno. A pessoa acaba sendo encostada, indo para um benefício do INSS devido à depressão. Luto mal elaborado. Pessoas que têm perdas e não elaboram essas perdas.
desencadeia também a depressão. O luto, ele é normal quando você tem uma perda, você sentir muita tristeza. A tristeza é diferente da depressão. Tristeza é uma emoção. Quando sofre-se uma perda, quando algo ruim acontece em sua vida, triste, um luto que você tem, você se sente triste. Então isso é saudável, é tristeza. Você sentir a tristeza, elaborar aquele luto, processar aquela perda, chorar por aquela perda, e assim você supera, você ressignifica aquele acontecimento. Quando isso não ocorre, quando esse luto não é bem elaborado, essa perda não é ressignificada, se torna esse luto que não foi processado, desencadeia em depressão também. No nascimento de uma criança, tem mulheres que desencadeiam a depressão. Mulheres, homens. Tanto quando perdemos alguém importante e significativo, temos o risco de ter a depressão, como também quando vem alguém ao mundo. Numa gravidez indesejada, numa gravidez inesperada, pode acontecer. Durante a gestação, durante a gravidez, após o nascimento da criança, existem casos onde ocorre o desenvolvimento da depressão, a própria depressão pós-parto. As mulheres, elas são mais sensíveis à depressão. O público feminino é mais sensível. Uma das causas são as mudanças hormonais que as mulheres têm. Na menopausa, algumas mulheres desencadeiam a depressão. As mulheres, elas são mais sensíveis por vários fatores. Elas guardam mais, as mulheres, elas guardam mais os acontecimentos ruins que elas vivenciaram, elas internalizam mais. Os homens são diferentes, os homens colocam mais para fora, os homens são mais agressivos, as mulheres, elas internalizam mais. Por isso o público feminino é mais predisposto à depressão. Danos ocasionados por uso de drogas. O público dependente químico tem também uma grande predisposição de desenvolver depressão. As perdas que os usuários de drogas têm devido às drogas pode ocasionar também. Existe um índice alto de pessoas com depressão entre os dependentes químicos. As drogas, as substâncias no sistema nervoso, no cérebro, podem desencadear. Conflitos conjugais e familiares é outra causa. Divórcio, separação, violência intradoméstica, pode desencadear depressão. Pelos desafios do estágio tardio da vida, é muito comum a depressão entre os idosos, entre esse público que está no estágio tardio da vida, o último estágio da nossa existência antes da morte. É uma fase onde há bastante depressão. Muitos chegam ali e perdem o sentido da vida. Já estão velhos e muitos não vê mais razão, mais sentido na vida, porque estão idosos. E desencadeia-se a depressão nesse estágio. A depressão como um padrão familiar intergeracional. A depressão também ela pode ser originada de padrões familiares.
Eu observo bastante na prática clínica os pacientes com transtornos mentais, seja depressão ou outros tipos de transtornos, onde eu observo ali que existe na história familiar dele várias outras pessoas com transtorno. A mãe tinha depressão, a avó tinha depressão, o irmão tinha um transtorno mental. É um padrão familiar que vai passando de geração em geração. É bastante comum isso entre pessoas que têm transtornos mentais. Na psicologia clínica, nós temos ferramentas para observar esses padrões familiares e é bem perceptível entre as pessoas com transtornos mentais. Algo que vai de gerações. O avô, a avó tinha um transtorno, o pai ou a mãe tinha um transtorno, o tio tinha um transtorno, os primos ali tinham um transtorno. Várias pessoas na família com transtornos mentais. Aquilo ali vai passando de geração em geração. Na psicologia, nós chamamos isso de padrão familiar. É um padrão de comportamento. É um padrão de transtornos que vai passando. São dificuldades, inabilidades para lidar com algumas situações difíceis da vida que acabam essas inabilidades disparando transtornos mentais. Dessas causas que eu mostrei para vocês são algumas, tem várias outras causas. Várias outras. A depressão ela tem muitos fatores causais. Então seria bastante exaustivo eu passar em meia hora aqui uma baita de uma lista de fatores causais. Mas essas são algumas das causas principais, mas tem muitas outras causas que desencadeiam a depressão, que são a inabilidade que o indivíduo tem para lidar com essas situações. O indivíduo está desempregado, por exemplo, e ele tem uma inabilidade para lidar com aquele desemprego, com aquela situação de não estar inserido no mercado de trabalho. E aquilo ali, o humor dele vai deprimindo, ele vai remoendo aquela situação, ele vai perdendo a autoconfiança dele, a autoestima baixa, o humor vai deprimindo. Então, um exemplo é esse, a área do desemprego. Mas tem várias outras, como também no ambiente laboral. Algumas pressões daquele ambiente que a pessoa tem dificuldade de lidar com aquelas pressões, de manejar com aquelas pressões. Muitas vezes essa dificuldade já vem lá da infância, lá da sua família de origem. Eram dificuldades que a pessoa tinha na sua família de origem, que se repetiu ali na sua escola e agora se repetiu no seu ambiente de trabalho e acabou culminando em uma depressão. E a pessoa acaba sendo afastada das suas funções laborais, porque ela não consegue se concentrar, não consegue ter atenção, e aí vem as comorbidades. Junto com a depressão, a pessoa acaba tendo um transtorno de pânico naquele ambiente de trabalho, transtornos de ansiedade, tudo vai culminando. Então, esse é um outro exemplo também. Alguns tipos de tratamento da depressão. A depressão leve, muitas vezes, não precisa nem da medicação. Somente a psicoterapia é suficiente. Aqui o que eu estou passando para vocês é material que eu tirei da literatura científica. Agora, na nossa prática, nós como cristãos, alguns de nós já estão há décadas na igreja, eu mesmo já estou há muito tempo, décadas, né, como cristão convertido. Na nossa vivência, nós conhecemos muitos relatos de pessoas deprimidas que foram curadas no ambiente da igreja, através da fé de uma pregação, através
da oração, através da sua devocional, através de grupos como esse grupo, celebrando a restauração. Então, existem muitos relatos de pessoas que foram curadas no ambiente da igreja, na fé, sem medicação, sem psicoterapia. Até porque em muitos ambientes desse Brasil e desse mundo afora, você não tem psicólogos disponíveis para toda a população. Muitos lugares nas periferias de Curitiba e nos interiores desse Brasil e do mundo, você não dispõe de grupos de apoio, você não dispõe de psicólogos para toda a população. Isso é uma grande carência hoje mundial. São profissionais da saúde mental para atender a grande demanda de transtornos mentais que existe no mundo hoje. E nós que somos, eu acredito que alguns aqui já são de décadas do ambiente de igreja, nós conhecemos muitos relatos de pessoas que foram curadas da sua depressão ali, na fé, no louvor, o próprio louvor, aquele louvor alegre, a pessoa vai se animando. Um ambiente de fé, de espiritualidade ajuda muito, ajuda bastante. E numa depressão leve, muitas vezes esse ambiente de fé, de espiritualidade, ele dá muito resultado. Então nós aqui mais antigos, a gente conhece vários casos assim. A pessoa estava depressiva, a pessoa não estava legal, a pessoa estava com o seu humor para baixo, a pessoa veio à igreja e ali naquele ambiente, naquela fé, naquela espiritualidade, ela foi curada daquele humor deprimido. Porém, quando esse ambiente de fé, muitas vezes esse ambiente de fé não é suficiente. Muitas vezes essa depressão ela é mais forte. Muitas vezes essa depressão já afetou o aspecto neuronal. Está faltando uma química. A pessoa depressiva ela tem falta de uma química chamada serotonina entre os neurônios, entre as fendas dos neurônios. Porém, muitas vezes, somente esse ambiente de fé, ambiente de acolhimento, grupo de apoio de irmãos, apoio mútuo da igreja, muitas vezes não é suficiente, porque a depressão ela já está num nível mais avançado. E aí será necessária a medicação também e, muitas vezes, a psicoterapia. Alguns, como eu aqui falei há pouco, como nós conhecemos histórias, eu conheço relatos, com uma depressão leve, através do ambiente de fé, recuperou, sarou. Porém, outros precisaram fazer psicoterapia. Só o ambiente de fé, só o ambiente da igreja não foi suficiente. Às vezes, somente aqui esse grupo de apoio que está aqui na igreja, somente esse suporte, o culto de libertação na quinta-feira, celebrando a restauração, né? Restauração na segunda, eu sempre confundo com recuperação, sempre. E olha que eu sou de anos aqui da igreja. Sempre confundo recuperação com restauração, mas é a mesma coisa. Então, muitas vezes, acontece que em alguns casos não é suficiente, só isso aqui em alguns casos. A pessoa está aqui, está no grupo de culto de libertação, mas ela não está saindo da depressão, ela continua deprimida. Aí vai precisar de uma psicoterapia para elaborar o que está acontecendo, qual é a dificuldade, qual é o problema, qual é o conflito da vida que não está conseguindo manejar. Vai ter que falar, conversar, processar, às vezes vai ter que ir ver ali a sua história intergeracional, outros padrões, dificuldades similares na família com algumas questões da vida. Então, não está conseguindo manejar aquilo, está precisando processar com um profissional, com um psicólogo.
algumas vezes somente aquela psicoterapia também não será suficiente. O psicólogo vai identificar, não, precisa de uma medicação, porque a pessoa está com o humor muito rebaixado. Em alguns casos. Então, em alguns casos, tem que ter psicoterapia e medicação também. Na depressão leve, muitas vezes só psicoterapia é suficiente. E acredito eu, creio eu, como já falei, em alguns casos o próprio ambiente aqui, ó, essa atividade de grupo, culto de libertação, o discipulado, o aconselhamento pastoral, 1 a 1 do pastor, o trabalho dos pastores no aconselhamento, o trabalho dos conselheiros no aconselhamento, já será suficiente em alguns casos. Porém, eles vão identificar, os conselheiros, os pastores, identificam quando não está sendo suficiente aquele aconselhamento e eles encaminham para o psicólogo. Então, na policlínica, nós recebemos algumas pessoas que os pastores encaminham, que os conselheiros aqui do Celebrando encaminham para lá. Porque, às vezes, tem que ir mais a fundo no problema, na dificuldade que aquela pessoa tem. E lá na psicoterapia, acabamos identificando, às vezes, que somente a psicoterapia não é suficiente. Vai precisar da medicação, do antidepressivo, que vai fazer liberar serotonina entre os neurônios. Então, ali faz com que os neurônios fiquem segurando serotonina ali entre eles, nas fendas entre os neurônios, e aquilo dá o efeito antidepressivo e a pessoa apresenta melhoras. Psicoterapia conjugal e familiar também, em casos da depressão, são bastante importantes, principalmente quando são depressões mais avançadas. Depressão em estágio moderado ou grave, tem que trabalhar com a família, trabalhar com o estresse que aquela família está tendo. Aquela família está tendo. Quanto tempo mais, irmão? 2 minutos? Nossa, então vou ter que... É muito assunto, né? Então, tenho 2 minutos, vou dar uma corrida aqui. Então, em alguns casos, a psicoterapia conjugal e familiar e o internamento é... Opa, mais... Ah, sim. O internamento é quando existe o risco de vida para aquela pessoa não está comendo, aquela pessoa não sai de cima de uma cama, aquela pessoa está querendo se suicidar e está em isolamento e não se alimenta e tem um risco ali de morrer de inanição, aí é o internamento. Então, vou concluir aqui falando sobre o papel da igreja no apoio a pessoas com depressão. Importante que a igreja tenha aí uma teologia que resulte numa vida saudável. Uma teologia que equilibre, que pontue a necessidade dos cuidados com os aspectos físico, biológico, psicológico, social e espiritual. A depressão ela não é só, como infelizmente em alguns lugares identificam só como espiritual. Ela tem outros componentes também. Como nós vimos ali, são vários fatores. A igreja ela tem um potencial de ser um ambiente terapêutico, acolhedor e de cura, desde que cumpra o seu propósito de ser a família de Jesus, conforme as palavras de Jesus que ele falou. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Nós temos esse potencial de ser a família de Cristo. Muitas pessoas afetadas por transtornos mentais, eles vivem em ambientes, muitas vezes os ambientes familiares doentios, disfuncionais, na maioria das vezes geram esses transtornos. Então nós temos o potencial de ser uma referência como a família de Deus para pessoas que muitas vezes malmente têm uma família, famílias disfuncionais, famílias doentes.
nós temos esse potencial de levar cura para as pessoas que estão com esse transtorno, para as suas famílias, desde que sejamos um ambiente acolhedor, um ambiente terapêutico. Então, nós, como igreja, temos um grande potencial para ajudar pessoas que estão com esse problema. Deixo essa reflexão e esse estudo para vocês. Desejo que te ajude a entender melhor a depressão e os fatores que desencadeiam ela.